Hoje o nosso tema é futuro quem garante? Provérbios 24:14, texto base, né? Mas depois a gente vai ler outros textos. Então fala assim: tal será o conhecimento da sabedoria para a sua alma, e a achares haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Então, a expectação, fala muito de futuro, né? Qual a expectativa você tem para o futuro? Então a gente vai falar um pouquinho disso, sempre focado nos dois, né? A dois, porque aqui o nosso foco é o casamento. Então a gente vai focar bastante. Hora eu vou falar, vocês vão se sentir tipo, tá falando só comigo, mas tentem ouvir de forma intencional, tá? O que não serve para mim, mas que a maioria das vezes a gente tende a ver a necessidade que o outro tá precisando, né? Mas eu preciso estar aqui focada na minha necessidade. Então, se a minha necessidade está linkada ao outro, de que forma isso que eu estou ouvindo eu posso usar na prática de forma intencional para suprir a minha necessidade? Então, Deus ele proporciona a situação para que a gente... Então, por que eu vejo a necessidade no outro, mas é eu que estou aqui escutando? Porque se fosse o outro, não ia surtir efeito. Mas se você está adquirindo conhecimento, você conhece o outro melhor do que ele, Selma. E você pode sim ser estrategista e intencional para fazer o outro entender e absorver o que você está aprendendo aqui. De uma forma bem sutil, não precisa ser rápida, né? A gente quer tudo no estalar do dedo, mas não precisa não. Pode ser devagarzinho, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte. Nós governamos ou Deus? Então, quem que está governando lá na nossa casa, né? Eu já sei que vocês já pensaram um monte de coisa. Então, a gente vai ler Jeremias 29:11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quem vocês acham que manda na casa? O marido ou a mulher? Então vocês ficam aí brigando para ver quem manda mais? Ninguém manda, quem manda é ele. Então, por mais que nós, né, vocês não, nós, por mais que a gente faça planos e eu queira convencer o outro que o meu plano é melhor do que o dele, o meu é mais prioritário, o meu é mais importante, tem que ser cumprido primeiro do que o dele, mas Deus é que sabe os pensamentos que ele tem a respeito de nós. Então, se os dois tiverem consciência disso, o negócio flui mais fácil. Mas se não tiver um só, já é 50% do problema resolvido, né? Pior quando os dois não têm, não aceitam, não sabem, não entendem isso, né? Então, se 50% que somos nós, né, uma parte é 50, a outra é outro 50. Então, se uma parte entende isso, já estamos meio caminho andado, né? Então, Deus, ele nos chama para cooperar com os planos dele. Então, hoje em dia fala-se muito assim, Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Hoje em dia fala muito isso. De fato, se você for pensar na sua vida e você não pensasse como no outro sendo apenas uma pessoa, mas sendo uma pessoa que você vai fazer planos e executá-los no decorrer da sua vida, as coisas ficam mais leves, né? Os filhos, por exemplo, eles são parte da caminhada, mas eles vão crescer e eles vão embora, cuidar da vida deles, normal. Quem vai ficar? Eu e o parceiro. Então, como é que está sendo esse relacionamento sempre? Não é só sem filho e com filho, é como é o nosso vínculo sempre, né? Nós dois estamos cooperando com os planos e projetos que Deus sempre teve desde quando Ele nos uniu. Será que a gente está cooperando? Ou a gente está atrasando? Tem hora que a gente pensa que está ajudando Deus, né? A gente pensa que Deus precisa da gente. Então, eu entender o ponto de vista do outro, né? Ah, mas o outro tem um ponto de vista diferente do meu. Tem mesmo, ele é uma pessoa diferente de você e você é diferente dele. Então, quase sempre vocês vão ter ponto de vista diferente um do outro. Mas eu ter um ponto de vista diferente do outro não quer dizer que eu estou contra ele. Só quer dizer que a minha mente é diferente da dele. Eu sou diferente dele, eu sou única, lembra? Que somos únicas. Cada um de nós somos únicos. Então é normal a gente ter ponto de vista diferentes. Então, o que a gente precisa fazer é o nosso 50%. Ah, mas aí vem as frases. Ah, mas eu só trato ele bem se ele me tratar. Ah, mas eu só faço se ele fizer. Ah, mas eu só vou se ele for. Ah, mas... Não, gente.
Você não tem que fazer só o que o outro fizer. Você é uma pessoa, o outro é outra pessoa. Você não pode esquecer que você casou, mas você não morreu. Tem gente que casa e pensa que morreu. Agora não sou mais eu, sou o outro. Não, não existe isso. Você continua sendo você. Né? Antes de casar, eu não gostava de comer mamão. Agora que eu casei, meu marido adora. Então eu vou comer, eu gosto também. Não, você não gosta. A não ser que você aprenda a gostar. Mas você não pode gostar só porque o outro gosta. Não tem sentido isso. Entendeu? Então eu não tenho que ser o outro, eu tenho que continuar sendo eu mesma, mas eu preciso lembrar que agora eu não sou sozinha mais, e nem o outro. Então os nossos comportamentos deveriam mudar, né? Então, não fica delegando para o outro aquilo que é seu. O que é seu, o que é dele. Nem delegue para o outro e nem invada o quadrado do outro, porque o que é dele, o que é seu é seu. Se você delegar tudo para ele, você vai sobrecarregar ele. E se você ficar entrando no quadrado dele, você vai gerar uma sobrecarga para você. Então a gente não tem que delegar nada 100% para as pessoas, né? E nem pegar tudo para a gente também não, lembra? 50 para cada um. Então a gente está fazendo os nossos 50. E o outro? Deixa o 50. Mas olha só, eu deixo 50 que ele faz, mas ele demora demais, ele faz tudo errado, ele demora, tem hora que ele nem faz, porque ele demora tanto para fazer que ele esquece. Não é problema seu. O que é do outro, não é seu. Então, exemplo simples, o chuveiro queimou e está no inverno. Aí ele disse, mas eu vou ter que ficar tomando banho frio, porque o marido, eu já falei, ele não troca, eu não posso trocar. Não, você não pode trocar. Vai te dar comichão, você vai ficar doida, porque você é igual a mim, você quer fazer. O chuveiro. Querida, se você não souber esquentar água no gás, igual era antigamente, botar água no balde para você tomar banho quente, tome frio, mas não faça, porque se você fizer, da próxima vez ele não vai fazer, você vai fazer sempre agora, porque você assumiu uma coisa que não era sua. Então você diz para o outro assim, eu não preciso de você, eu faço. No subconsciente dele você plantou isso, e agora já era. Tá? E agora você vai fazer. E não vem pra cá pra terapia reclamar que o marido não ajuda, que não faz nada não, porque quem não deixa ele fazer é você. Mas meu marido gasta tudo com não sei o quê. Você é inteligentíssima, você sabe ser intencional. Marido, você me dá dinheiro pra tal coisa? Pega o dinheiro e guarda. Marido, você me dá dinheiro pra tal coisa? Pega e guarda. Vai guardando, não deixa com ele. Gente, a gente é inteligente. Só que vai ter coisa que eu vou ter que sofrer, porque lembra? Quando dá bom pra um, dá pro outro. Quando dá ruim, também você entrou no barco. Então, querida, se o barco afundar, você afunda junto. Não tem pra onde correr. Não tem como você viver salvando o outro 50. Você vai gerar uma sobrecarga pra você, que é o que está acontecendo. Entendeu? Então, você tem sempre duas opções. Ou eu sofro isso aqui porque o outro não faz, ou eu dou um jeito com a minha inteligência, peço a Deus, se não tem sabedoria, peço que Deus dá. Ou eu peço a Deus sabedoria para eu agir sem que o outro entenda que eu estou chamando ele de inútil, dizendo para ele que eu não preciso dele. Porque senão, se você passar essa informação para ele, já era, não precisa reclamar depois. Todo ser humano gosta de comodismo, gente. Zona de conforto, lembra? É aquela que a gente adora, todos nós. Então, se eu tenho uma pessoa que resolve o meu problema, pra que eu vou ter que resolver? Não quero saber mais de mexer com isso. E ainda tem uns que ainda vai tacar na nossa cara e depois fala assim, mas você não resolveu aquela vez? Resolve de novo. E aí você vai brigar? Não, engole calado e fica caladinho, porque você quebrou. Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil ficar sofrendo desse jeito. Todo mundo tinha que ter conhecido o parceiro antes de casar, mas ninguém quer saber disso, né? Todo mundo quer se render às químicas corporais. E aí deu no que deu, tá aí, ó. A gente não fez isso lá no começo, como tinha que ser, ninguém falou também pra gente que tinha que ser assim, né? Ninguém avisou, né? Tudo bem. Mas, tem um mentor que ele diz assim, se você não investiu no processo de seleção e recrutamento, você vai pagar caro no treinamento, que é o que nós estamos fazendo agora, tá? Então você vai pagar com juros, você não reclama que essa conta você deve. Eu não posso também ficar só reclamando, né? Porque o outro não faz, porque o outro faz errado, porque ele esquece, porque ele... Enquanto eu estou fazendo isso, olhando para as falhas do outro, eu estou esquecendo de fazer a minha parte, porque eu só consigo pensar em uma coisa de cada vez.
Olha o que acontece. Enquanto eu foco na falha do outro, eu esqueço nos meus deveres. Eu não consigo executar, pensar nas coisas, no papel que é meu, nos meus 50, porque eu estou focado nos 50 do outro. Né? Então a gente precisa parar de olhar para o outro e só para falhas, né, gente? Porque por pior que a pessoa seja, se eu aprendo a olhar ele como Cristo olha, eu não vou ver só falhas. Né? Falha não é a pessoa, são atos que ele comete, mas nós somos imagem e semelhança do Criador. É assim que ele nos vê. Ele consegue olhar pra gente e separar a Elisselma do pecado da Elisselma. É duas coisas distintas. Só que a gente não consegue fazer isso. E a gente tem que treinar, tem que começar a buscar. Né? Então, como que a gente faz isso aqui na terapia, por exemplo? A gente ressignifica. Né? As pessoas que convivem com a gente, elas sempre vão fazer coisas que hora ou outra vai nos aborrecer. Mas aí o que eu faço? Eu troco o pensamento negativo disso que ela acabou de fazer, tá me gerando raiva, tá me gerando preocupação muitas vezes, tá me gerando eu me sentir desvalorizada, tá me gerando várias sensações negativas, ruins. Então o que eu faço? Eu busco na minha memória algo que essa pessoa já fez de bom. Então, não é possível que eu estou morando com essa pessoa há tantos anos sem ela fazer nada de bom. Não é possível. E lá atrás, quem foi? Eu busco, eu resgato lá de trás, porque lá atrás eu conseguia ver essa pessoa com qualidades. Então eu vou lá atrás e começo a trazer essa pessoa lá de trás, como ela era? O que me atraiu nela? Então é essa, aí você consegue diferenciar a pessoa do que ela está fazendo. Então, por exemplo, lembra de um agrado, de uma proteção, de uma fala, de alguma coisa que essa pessoa, um favor dentro de casa, traz, né? Porque a gente não pode eliminar tudo de bom que a pessoa fez por causa das coisas ruins que ela faz. Vamos dizer que a mulher está em casa com os filhos, aí brigou os dois lá, aí a esposa não trabalha, só ele. Ele sabe que ele tem que deixar o dinheiro pro pão, senão as crianças não tomam café. Aí, mas eu tô brigado com a mulher, se eu deixar o dinheiro pro pão pros meninos, ela também vai comer, eu não quero deixar ela comer, porque eu tô de mal dela. Aí ele sai e leva o dinheiro. Olha se existe isso, olha que imaturidade, olha que criancice. Brigar é uma coisa, eu te amar é outra, tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque hora ou outra a gente vai sim se desentender. Então assim, não existe briga, às vezes tá brigado, não quero saber, eu ligo, tô passando mal, vem me buscar. Tem que levar menino pra tal lugar, tem que faz, não tem esse negócio não. E os filhos, a gente treina do mesmo jeito, porque isso é criado nos nossos filhos. Tem que aprender e ensinar os nossos filhos que uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Você é uma pessoa. Pessoas são muito mais importantes do que os atos que elas fazem. Os nossos atos, a situação em que estamos, não identifica, não é quem eu sou, não é minha identidade. A minha identidade, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, este momento, eu posso não estar refletindo essa imagem, por causa dos meus atos. Mas ninguém disse que eu deixo de ser em momento nenhum, isso não. Nem o Criador que me fez. Então eu preciso respeitar isso no outro. Mas é só o que faço? Às vezes o outro tá fazendo tanto errado, que ele faz coisinhas, nano coisinhas, que é gostosa, que é boa, mas eu tô tão ferida que eu não percebo. Eu não percebo. A gente faz isso muito com o filho. A gente briga, faz isso, olha, você largou o copo fora do lugar, você deixou isso, você não fez isso, lá. Mas um dia a gente chega, tá tudo fora do lugar, mas as vasilhas estão lavadas. Você não vê as vasilhas, você foca só no tudo que tá fora do lugar. E aí a gente escuta eles falarem assim, tá vendo? Lavei as vasilhas, você não viu, então não lavo mais. A gente precisa aprender a festejar os pequenos, tá atenta aos pequenos resultados. E elogiar. Não é elogiar com deboche, né? Mas elogiar com gratidão. Poxa, de fato, existem pequenos, nano resultados. Mas já que passou de liso, ninguém percebeu, então não fez diferença, vai continuar do jeito que tá. Entende? Então quando eu faço, pensa na gente quando era criança. Qualquer coisinha que a gente fazia que o adulto falava assim, nossa, lembra como que a gente ficava? É a mesma coisa com o adulto, gente. Não é só quando criança. Nós, seres humanos, nós gostamos de elogio. Né? Uns gostam mais, outros menos, mas todos gostam. Jó 8,7, que fala sobre festejar os pequenos resultados. Então não foca nas falhas não.
Foca no resultado. Foca na bênção. Próximo tópico, 2. Se somos um, né? Se eu e meu marido agora a gente é um só, mas e meus sonhos no particular, como é que fica? O que vocês já pensaram nisso? Agora tem que abrir mão de tudo, porque entrou prometido, entrou aqui na minha vida. Não, você que deixou ele entrar, ele não entrou sozinho, não. 1 Coríntios 10, 13. Falou que você não vai morrer com essa prova aí que você está passando. Morre não. A prova não é para matar, é para ensinar. Só que se você se posiciona como se você tá fraquinha, vítima, não tem a vítima? Vestiu a camisa da vítima? Então a prova vai te esmagar. Então, tira a camisa. Tira a camisa. Então, a prova ela vem para nos forjar. Você imagina uma vida boa, tenho tudo que eu quero, tudo é do jeito que eu quero. Aqueles maridos que deixam as mulheres mandar. Quem manda aqui, quem manda, o que ela fala eu faço. Olha, gente, e quem é o cabeça desse negócio? Jesus, Deus falou que o cabeça é o homem, não é a mulher. Então, se eu posso tudo, se ele se rende a tudo, ele me dá tudo, que marido que é esse? Uma hora esse negócio vai dar ruim. Porque Deus falou que o cabeça do lar, a autoridade de cabeça é dele, mas não é porque ele é melhor não, tá? Que eu sei que vocês já estão pensando assim, mas vem esse negócio de submissão. Então, olha só, o cara quando é chefe, ele tá lascado, porque a maior responsabilidade e cobrança é nas costas dele. Então, para de querer assumir o que é dele. Tem mulher que vira pra mim e fala assim, mas eu não fico falando não, porque eu fico com dó. Ele não aguenta, ele vai entrar em depressão. Eu falei, então entra você em depressão no lugar dele, velho. O cara foi feito para aguentar chumbo grosso, você fica entrando na frente. Tem esse negócio? Não tem esse negócio, gente. Deixa a pessoa assumir a responsabilidade que é dele. Para de querer ficar ajudando excessivamente. Você é a ajudadora, você não é a substituidora. É diferente. Entendeu? O ajudador, ele fica no apoio. Ele não assume responsabilidades. É um apoio. Então, obedecer, que a gente acha que é um sacrifício, é a parte boa do negócio. O sacrifício é que é doído. Então, aqui, fala um pouco de expectativa. A gente gera uma expectativa enorme. Mas a gente esquece que o outro não é onisciente igual Deus. Né? Às vezes a gente está lá no trabalho, está ocupado com as coisas de casa e aqui na minha mente eu estou planejando tudo, né? Com o outro dentro desses planos. Estou planejando. Quando o outro chega, eu quero que tudo que eu estou aqui, por osmose, passe para a cabeça dele. Mas não vai passar, velho. Ele não lê pensamento. E aí o que eu faço? Além de eu ter planejado, feito tudo do meu jeito e o outro não entender, eu exijo que o outro tem que saber porque minha cara tá feia. Ele não sabe de nada, aí ele fica bem assim. Aí ele começa a captar que eles vão lá atrás, né? Ele fica assim, será que foi aquele dia que eu fiz tal coisa, por isso que ela tá com aquela cara? Mas será? Aí pronto, ele começa com um monte de será, procurando por que a sua cara tá feia, gasta energia caçando isso, porque você não fala pra ele, mas você quer que ele adivinha. Gente, isso é muito difícil. Você troca de lugar com o cara. Nós fazemos isso com os filhos também. A gente faz uns planos contando com os filhos, principalmente quando eles estão maiores. Quando tá criança, não. A gente faz as coisas no automático e quer que o outro adivinhe. Eles não vão adivinhar, porque eles não são oniscientes como Deus. Só Deus sabe o que eu penso. Eu tenho que lembrar disso, né? Então não adianta. Eu tenho que combinar com o outro para que eu consiga desfrutar disso que eu estou planejando. Às vezes você quer ir num lugar, o marido já combinou outra coisa com outra pessoa, ou em casa ele já fez um plano. Aí, vamos dizer que você combinou na sua cabeça, combinou com você mesma. Lá na sua cabeça estava todo mundo, seus filhos, marido, todo mundo. E você combinou que você ia almoçar fora. Aí chega o marido com a carne, sei lá, alguma coisa que tem que fazer. Aí você já fecha a cara. Aí ele, meu bem, o que foi? Você está passando mal? Aconteceu alguma coisa? Não. Ele não sabe de nada, está inocente da situação. Até ele te espremer, até ele conseguir arrancar de você o que é, mas já passou o sábado e o domingo, já está acabando o domingo já. Então, a gente precisa ter mais sabedoria, né? E entender que o outro, anota aí, meu marido, meus filhos não são oniscientes. Anota aí para ver se vai dar para lembrar. Então, eu preciso planejar o futuro, ser visionário, olhar lá na frente, mas o outro tem que estar junto comigo. Ciente junto comigo. Porque senão não vai fluir não o negócio. Eu preciso aprender a compartilhar para que a gente consiga desfrutar.
Porque senão a gente imagina, a gente planeja tudo tão gostoso e a gente mesmo estraga. Não é nem o marido, é a gente. E aí ninguém desfruta de nada, nem a gente, nem o outro e nem nada. Então a gente precisa saber que muitas vezes a gente quer sacrificar. Quando a gente faz as coisas dessa forma, né, eu planejo, mas na hora da execução eu não sei executar. Então eu coloquei toda a oferta, o planejamento é a oferta. Eu sacrifico, virou um sacrifício esse negócio. Nós mulheres temos capacidade de limpar a casa planejando o que nós vamos fazer no outro dia. O homem não tem, não. Você tem que avisar para ele. Antecipadamente para ele ir processando. Tem um texto que diz assim, ó. O peso da bagagem é bem suportado no início do caminho, né? A bagagem pesada, no começo, todo mundo aguenta carregar. Mas se torna um fardo com pouco tempo percorrido, porque vai pesando. Então, se você tem uma coisa para resolver, resolve logo. Não deixa, não vai protelando, jogando para frente. Não, se tem que resolver, senta, conversa, resolve como duas pessoas adultas. Criança que vive brigando, adulto conversa e resolve, negocia, resolve o negócio. Tá? 4. Inflexibilidade. Efésios 5, 22, 23. Vós, mulher, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha, agora vem aquela parte que a gente até bateu um pouquinho na tecla no início. Se sujeitar ao marido, não quer dizer que ele vai mandar na sua vida e você vai baixar a cabeça, vai aceitar tudo que ele quiser e passar por cima de você, fazer você de tapete. Não é isso. Se sujeitar permita que ele exerça o papel dele. O papel dele não é o seu, é diferente. Cada um tem um papel na família. Você da esposa, ele do esposo, o filho de filho. Por que os filhos hoje estão tudo confusos? Não sabe se é homem, se é mulher, quem manda, quem não manda? Porque os pais também não sabem. Viram uma bagunça dentro de casa. Ninguém exerce sua autoridade. Um delega para o outro, ou deixa para o outro. E isso não pode acontecer. Cada um tem que estar no seu papel. Um casal que eu cuido aqui, que ele diz assim, quando eu estou em casa, a fulana não chama a atenção do filho. Porque ela fala assim, olha fulano, olha aí o que ele está fazendo. Olha fulano, vem aí. Quando ele está em casa, quando ele não está, ela assume. Então o que a criança está aprendendo? Quando meu pai está perto, minha mãe não manda, quem manda é ele. Então, como que vou numa festa com meu filho? Você acha que ele vai obedecer ela ou ele? Tá os dois. A mãe pode falar do jeito que for. Ele não vai ouvir, porque quem manda na mente dele, ele já entendeu. Quem manda é o pai, não é a mãe. Então, eu preciso deixar claro para a criança a autoridade e o papel que cada um tem. Até o dele. Olha, você não manda, você é filho. Quem manda aqui é o pai e a mãe. Você não manda aqui. Você obedece. E isso não está acontecendo hoje. Por isso que as famílias estão se diluindo, está acabando, né? Além da sociedade pregar isso. A questão da submissão aqui não está falando que um manda e o outro obedece, não se trata disso. Está falando aqui de responsabilidade, né? Então, os casais, eles vão ter visão diferente, ter ideias diferentes, gostos diferentes, visão diferente, ponto de vista diferente a respeito de cada situação. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ter um diálogo, né? E nesse diálogo, a gente precisa priorizar algumas coisas. Então, ora a prioridade vai ser a minha fala, ora a prioridade vai ser a fala do outro. E eu preciso me posicionar no quesito de, eu preciso dar valor que o outro fala também. Não é só que eu não sou o dono da verdade. O outro também tem direito de falar, às vezes a gente não escuta o outro, e por isso começa de novo as divergências. Então, eu tenho que ouvir o outro para que eu consiga entender o outro. E às vezes o que o outro está falando traz algo bom que eu nem pensei naquilo. Mas quando eu escuto, eu já consigo linkar aquilo que eu estou pensando e o negócio fica melhor. Só que quando eu não tenho a paciência de ouvir o outro para entender, aí o negócio vira o quê? Briga. Então, tem que ter um diálogo, né? Lembra, se eu lá no começo eu não conheci, não deu tempo para conhecer essa pessoa, saber como ela pensava, do que ela gostava, como ela se comportava, eu vou ter que
investir tempo e energia nesse negócio agora. Então vai ter que ser muito tempo de conversa, sentar junto, parar, ouvir o outro, ter paciência, um com o outro. Ah, mas o outro não tem. Não pensa no 50 do outro, pensa no seu. Você faz, você tem. Se o outro não tem, quem paga a conta é ele. Ele paga a conta dele, você paga a sua. Então, mas sabe, esse negócio da gente não concordar, isso tem solução? Tem, ué. Você tem que saber conversar. Mantenha o seu posicionamento e saiba conversar. Né? Eu me posiciono, eu entendo que o outro é uma pessoa, ele não é o que ele faz, ele é uma pessoa. E agora a gente vai sentar para negociar. Vamos colocar na mesa aqui as nossas ideias, os nossos sonhos, o assunto do momento, né? E aí, eu preciso saber a diferença de prioridades e negociação. Então, a prioridade não é o que me beneficia e não é o que beneficia o outro. É o que beneficia nós, sempre. Então, eu quero comprar um carro para me trabalhar. Tá, mas o carro é só para você trabalhar? Se for para isso aí, não concordo não. Não, mas se o carro for, olha só, vamos comprar um carro pra gente passear, pra gente ter mais liberdade de locomoção. Olha, tá pensando nos dois. É diferente. Então, eu preciso aprender a pensar sempre nos dois. Lembra? Agora eu não sou um só mais. Agora eu tenho outro aqui no negócio. E aí, nessa negociação, anota aí alguns tópicos para vocês usar na negociação. A primeira eu já falei. Que em vendas se chama ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar. Se os dois lados não ganhar, vai virar uma briga, porque os dois não vão concordar. Eu não concordo, o outro também não concorda, e aí não tem negociação. Acabou a negociação, já acabou aí. Outro, eu preciso abrir mão. Algumas vezes eu vou ter que abrir mão. Não vai poder ser sempre do meu jeito. Você que é o dono da verdade, então, porque toda vez tem que ser do seu jeito. Não, não tem. Eu vou ter que aprender a analisar. E algumas vezes sim eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que aprender a esperar. Né? Outro. A gente precisa fazer um planejamento e entrar num acordo a respeito desse planejamento. Esse acordo só faz se o outro souber o que está passando na sua cabeça. Em situações de guerra, a gente não fica olhando o melhor lugar, não. A gente luta por sobrevivência. Então, por exemplo, todo mundo ficou desempregado. Então, na era primitiva, qual era a necessidade das coisas? Olha o que é necessário na nossa vida. Comer, morar, energia nem tanto, água sim. E depois dessas três coisas é que vem o restante. Roupa, calçado, é depois. Então a prioridade é casa, comida e água. Só isso. Agora pensando só nisso, pensa em quantas coisas a gente tem sem ser isso. Pensa, é filho que está na escola particular e que eu posso botar na pública no momento desses. É plano de saúde que eu posso ficar sem usar o SUS enquanto eu não posso, mas eu não quero abrir mão, E aí começam as brigas. A gente conhece o nosso parceiro, a gente sabe como conversar e como a fala, o que você vai dizer, entra nele. Então, olha, eu faço mais pergunta do que afirmo. Faça mais perguntas. Então, quando eu faço a pergunta, eu trago consciência. Quando eu faço a afirmação, eu chamo ele para afronta. Pergunta, confronto, que traz consciência. Afirmação, afronta, que leva para briga. Aprendam sempre isso, entende? Então, quando vocês estiverem falando, nunca tente esconder, né? Mas eu vou falar assim porque... Não, tem que ter clareza, tem que ter verdade no que a gente está falando, né? Porque com Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso, a procedência é maligna. Então, não dê brecha para o maligno entrar. Então, é assim, e por mais que doa, por mais que não concorde, mas é assim, né? 5. Quem vai ceder? Eu ou ele? 1 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, quem é que vai ceder? A criança ou o adulto? O adulto. Então, o adulto, ele é maduro, a criança é imatura. A criança, ela vai ficar batendo o pé, pegando pirraça. Não, eu que tenho razão, eu que quero. Não, tem que ser do meu jeito, a verdade está comigo. Não, não.
E o adulto? O adulto vai ficar olhando pra cara dela.